Boa noite, meus irmãos. Que a paz seja convosco. Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais uma pregação aqui no canal Viver é Cristo. Hoje, meus irmãos, com o seguinte tema: amando a vida e vivendo dias felizes à luz das Escrituras. A alegria que temos em viver com Deus. Hoje trataremos sobre esse tema, abordaremos, sobre esse tema, creio eu que tão relevante, nos dias de hoje. Hoje, que infelizmente, muitos de nós somos afetados, ali pelas pressões desse mundo, pelas pressões dessa vida, Nós que somos jovens somos induzidos ao descontentamento, muitas das vezes somos levados ao pensamento de não nos contentarmos com o que nós temos, sempre temos aquele desejo de mais e mais, De sempre estar adquirindo as coisas, ou então uma sociedade, que é muito afetada pela tristeza, pela depressão e dentre outras várias doenças, dentre outras várias questões e problemas, que infelizmente hoje as pessoas, muitas das pessoas, e até mesmo, alguns de nós, temos passado, ali por dificuldades e hoje, o intuito aqui desse estudo é abordarmos aqui, né? Inclusive, o versículo principal, eu diria, que vai resumir muito bem isso, é 1 Pedro 3, dos versículos 10 ao 11, que vai falar justamente de uma forma bem resumida mesmo, sobre como nós podemos viver dias felizes, hoje, no tempo que vivemos, né? Principalmente nos dias que vivemos, que diante da iminência, da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, somente lendo o versículo, para que a gente tenha uma ideia, do que Pedro ele orienta, aos irmãos, nós vemos aqui em 1 Pedro 3, dos versículos 10 a 11, ó. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Então hoje, meus irmãos, estaremos abordando, sobre esse tema. Certamente um tema que trará, edificação para todos nós, Todos nós aqui seremos edificados, seremos renovados e certamente teremos, aqui um entendimento mais profundo e certamente, pela graça do nosso Deus, conseguiremos ali ter uma vida mais plena, em sua presença, Pois na verdade, o contentamento cristão, ele não se baseia em posses ou então em quantas bênçãos aquela pessoa recebe ou quantas obras ela faz, mas na verdade o contentamento cristão, ele se encontra na presença de Deus, E esse é o intuito desse estudo, Abordarmos como podemos ali sermos contentes, vivendo com Deus, como amarmos, verdadeiramente a vida, porque existe, o contexto de fato errado de amar essa vida, que é o que o mundo pecaminoso, os deleites dessa presente era, tudo aquilo que envolve o pecado, mas também tem, o outro sentido, o bom sentido, que é o amar a vida de forma realmente boa, de forma realmente que traga benefícios para nós, Nós temos que também ter cuidado, da nossa vida. Não é errado a gente amar a vida no sentido de vivê-la de forma que também seja, do agrado do nosso Deus. Inclusive, eu vou até colocar na NVT aqui, 1 Pedro 3, do versículo 10, só para a gente dar uma olhada. Ó. Olha que interessante, ó. Pois, se quiser desfrutar a vida e ver, muitos dias felizes, refreie a língua de falar maldades e os lábios de disserem mentiras, afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz, esforce-se, para mantê-la. Então, se nós quisermos, desfrutarmos da vida, aqui Pedro ele já traz essas orientações, Então, praticamente aqui, o amar a vida, não é amar o presente século, não é amar o pecado, não é amar o erro, os vícios, nada disso, mas desfrutar da vida, a vida que Deus nos deu nessa terra, de forma totalmente do seu agrado, Inclusive, se eu não me engano, até mesmo tem passagem da Bíblia que nos orienta, a vivermos, de fato, aproveitarmos os poucos dias que nós temos, Sabemos ali
a cada dia viver, né, com sabedoria. Mas antes, meus irmãos, de darmos início, né, ao nosso estudo, né, adentraremos na apostila. Peço desde já aos irmãos, né, se possível for, por gentileza, os irmãos deixarem o vosso like, né, compartilhar essa pregação em suas redes sociais, pois dessa forma, né, mais almas, mais pessoas podem ser alcançadas por meio desse estudo. E dessa forma, né, meus irmãos, serem edificadas para a honra e a glória do nosso Deus. Então, portanto, peço, né, esse auxílio dos irmãos, né, para que essa pregação, né, esse estudo possa alcançar mais almas e dessa forma, né, aí mais almas seriam alcançadas, né, e esse vídeo ali ser recomendado para mais e mais pessoas, né, nesse trabalho de formiga, né, de formiguinha, os irmãos ajudando uns aos outros, né, é certo que esse vídeo aqui chegará a mais pessoas e mais pessoas poderão ser recomendadas e mais pessoas poderão, né, chegar ao conhecimento, né, em si da palavra de Deus. Então, desde já deixo esse pedido, né, aos irmãos. Sem mais demoras, né, vamos aqui adentrar no nosso estudo. Nesse estudo, vamos refletir de forma mais ampla sobre o que significa amar a vida e viver dias felizes à luz das Escrituras, considerando o tempo presente antes da volta de Cristo, né? Que é o que, meus irmãos? Como nós podemos viver, né, a nossa vida, né? A vida secular, eu diria, né? Como nós devemos viver a nossa vida secular, né? Mesclando, claro, com a espiritual, porque nós temos de fato nossas obrigações a cumprir, mas nós veremos aqui maneiras e como nós de fato devemos ali agir para que tenhamos, né, essa alegria e vivamos ali dias felizes, né? Como podemos ali desfrutar da vida de uma forma realmente prazerosa e isso claramente, né, sem pecado, né? Então, traremos alguns pontos, né, 5 pontos, se eu não me engano, né, de como nós podemos, né, ali de fato viver dias felizes em meio a uma sociedade, né, que é tão turbulenta, é tão afetada, né, pelo pecado. Nós também somos afetados pelo pecado, infelizmente. Então, esse é o intuito desse estudo, né, meus irmãos? Como vivermos na alegria do nosso Deus, como vivermos dias felizes com alegria e contentamento em nosso Deus. A Bíblia ela não apresenta uma visão ilusória de uma vida sem dificuldades, mas revela que é possível viver com alegria, paz e contentamento, mesmo em um mundo marcado por aflições. Essa alegria não nasce das circunstâncias externas, mas de uma vida alinhada com Deus, sustentada pela sua palavra e firmada em suas promessas. Muitas vezes as pessoas associam felicidade a conquistas, bens ou momentos favoráveis, porém a vida cristã ela nos conduz ao entendimento mais profundo. O verdadeiro bem-estar está, né, em conhecer a Deus, né? Que conquistas, bens, momentos favoráveis, tudo isso de fato nos traz prazer e não vamos negar, né? Realmente são coisas que trazem alegria para nós, né? Quem nunca realmente se alegrou de ter conseguido algo que realmente um bem material que a pessoa, que você mesmo queria, de ter conquistado algo ou de ter um momento favorável, né? Todos nós de fato gostamos, temos de fato felicidade nesses momentos. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos adverte que, na verdade, né, ela no caso nos orienta que, na verdade, o verdadeiro bem-estar, ele não está nas circunstâncias, mas ele está em conhecer a Deus. E como a gente pode confirmar isso? Através do testemunho dos nossos irmãos. Paulo era uma pessoa que era constantemente perseguida, padecia dificuldades por amor ao evangelho, não era uma pessoa rica, mas ainda assim ele se mantinha contente. Eu já trouxe, né, pela graça de Deus aos irmãos aqui mais no início do canal, né, eu creio que já faz um ano, o estudo sobre Filipenses, né, ali, que é conhecida como a Carta da Alegria, porque Paulo, né, ele cita ali cerca de, eu não lembro quantas vezes, mas se eu não me engano mais de 10 vezes a palavra alegria ou felicidade, né, aqui nessa carta, né. E Paulo, ele se encontrava em um cárcere, né, ele se encontrava ali preso, né, ou seja, um ambiente totalmente desfavorável, mas Paulo, ele se mantinha alegre, né. Foi esse estudo aqui, tudo posso naquele que me fortalece, né? Nós entendemos que, na verdade, essa passagem, ela nos diz que não é que a gente pode fazer todas as coisas por mais que não seja errado, né? Não esteja errado, né, esse entendimento. De fato, pela fé, segundo a vontade de Deus, nós podemos fazer
todas as coisas, né? Tudo aquilo que é bom, agradável, se Deus nos permitir, nós conseguimos fazer, né? Por meio daquele que nos fortalece. Mas, no entanto, essa passagem ela nos orienta que nós podemos passar por toda e qualquer situação por meio de Deus, né? Ou então, né? Do poder, na verdade, de Cristo, né? Que também nos fortalece, né? Ambos trazem força, trazem promessas, né? Para nós, de forma que somos, né? Ali orientados, né? Jesus, por exemplo, ele traz mensagem de fortalecimento, né? Isso nos traz força. Por exemplo, Apocalipse, né? Traz ali exortações, ele também deixou suas mensagens, de forma que hoje nós somos edificadas por ela. Mas claro, né, Deus também ali, através do seu poder, né, que é o seu Santo Espírito, ele nos preenche, nos dá força, nos orienta. E dessa forma, né, conseguimos passar ali por toda e qualquer situação. Então, na verdade, meus irmãos, a verdadeira felicidade, ela não se encontra nessas coisas por mais que elas tragam alegria. Mas, na verdade, né, o verdadeiro bem-estar está em conhecer a Deus, andar em seus caminhos e viver segundo a sua vontade. Quando o coração está voltado para Ele, há um senso de propósito que transforma até os dias difíceis em oportunidades de crescimento, aprendizado e dependência do Senhor. Além disso, as Escrituras nos mostram que o contentamento é algo que se aprende ao longo da caminhada. Não se trata de acomodação, mas de uma confiança contínua de que Deus está no controle de todas as coisas. Essa confiança gera descanso interior, fortalece a fé e produz uma alegria que não é superficial, mas firme e duradoura. Ao longo desse estudo, veremos como a palavra de Deus nos orienta a viver de maneira sábia, guardando o coração, controlando a língua, praticando o bem e buscando a paz. Esses princípios, quando aplicados, resultam em uma vida mais equilibrada, saudável espiritualmente e cheia de significado. Assim, o objetivo desse estudo é compreender à luz da Bíblia como podemos viver dias bons de forma real e prática, desfrutando de alegria, né, ali da alegria que vem de Deus e experimentando já nessa vida os frutos de uma caminhada sincera com Ele, né? Porque nós já devemos viver o reino nessa vida, né? Antes de Cristo voltar mesmo, nós já devemos viver o reino. O reino já está entre nós, nós devemos viver segundo o que já as regras, as orientações que já nos foram dadas, né? Já devemos viver o reino. E certamente, né, à luz da palavra de Deus, nós veremos como podemos desfrutar de dias bons, de dias alegres, ainda nesse período, né, que nos encontramos em um cenário que de fato ainda traz pressões, ansiedades, dores, mas certamente, né, meus irmãos, com as orientações que nós temos aqui, se aplicarmos em nossas vidas, teremos uma vida alegre, né? Porque Deus, né, é a nossa força, né? É a alegria, né? Ele, no caso, é a nossa alegria, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Então, tendo contentamento e alegria em Deus, certamente teremos forças, né, ali para vivermos dias bons. Bom, finalizamos aqui a introdução. Agora vamos, né, aqui para adentrarmos, né, aqui e 6 pontos, né, ali. Não são 5, são 6. Então, nós em 6 pontos abordaremos ali. Claro que isso não é tudo, né? Não tem como realmente esgotar, né, o assunto. Esse não é o intuito. Mas traremos aqui algumas orientações bíblicas, né, que colaboram, de fato, ali para vivermos, né, dias bons. Então, adentrando no tópico, né, orientações bíblicas para vivermos dias bons. O primeiro tópico que nós vemos é guardar a língua e falar com verdade. Vemos aqui as seguintes passagens. Salmos 34, versículo 13, nos diz o seguinte: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem um engano. E Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A Bíblia mostra que a forma como falamos influencia diretamente nossa vida. Palavras não são neutras, elas podem edificar ou destruir, aproximar ou afastar, trazer paz ou conflito. Controlar a língua não é apenas evitar mentiras, mas também fugir de murmuração, fofoca e palavras impulsivas. Quem aprende a falar com sabedoria evita muitos problemas e vive de forma mais tranquila, né?
Como diz Tiago, né? A língua, ela é um fogo, né? Então, meus irmãos, é o primeiro ponto que eu acredito que a gente possa realmente destacar de como vivermos dias bons ainda nesse presente momento que vivemos, é guardando a nossa boca. Muitas das vezes, por ficarmos calados, a situação se torna mais favorável a nós. Se eu não me engano, tem uma passagem em Provérbios que diz que até o justo, até o ímpio, quando ele fica calado em determinada situação, ele se torna sábio. Então, guardar a língua é uma das coisas que de fato auxilia para que vivamos em paz, vivamos em alegria na presença de Deus. Por quê? Porque controlando a nossa língua e não falando precipitadamente, nós não atrairemos problemas, dificilmente, né, atrairemos problemas, dificilmente teremos ali conflitos, dificilmente teremos ali brigas, disputas, teremos ali mágoas, ou seja, controlando a língua, muitas das vezes, meus irmãos, nós teremos de fato ali uma paz, né? Às vezes a gente fala alguma coisa que a gente não queria falar, né? E no caso, uma coisa que a gente falou por impulso, né, no momento, e depois a gente se arrependeu. E talvez aquilo trouxe um prejuízo enorme na nossa vida, removendo paz, trazendo conflitos, né? Só problemas para a gente. Além, né, de outras coisas, meus irmãos. Não só isso, né? Mas, por exemplo, a murmuração. A murmuração, ela é algo muito ruim. Basta os irmãos perceberem, né? Repararem. Eu mesmo já reparei isso. Muitas das vezes, quando nós falhamos em acabar murmurando, nossa, pelo menos para mim aqui, vem de fato uma dor de cabeça muito forte, né? Começa aquele estresse, né? De fato, aquele sentimento de estresse, de realmente uma dor de cabeça, né? Que acaba vindo. E tudo isso é consequência da murmuração. Então a gente já vê aqui um malefício, né? Que a murmuração em si ela traz. Inclusive já abordamos, né? Como sermos contentes, gratos, né? Ali, estudos, né? Do canal. Teve um estudo mais antigo, né? Aqui no canal, em Tudo Dai Graças. E quando nós falamos também sobre o contentamento cristão, se eu não me engano, a gente também abordou, né? Sobre isso. E vemos aqui, né? Esse exemplo, mas também temos a fofoca. Muitas das vezes a fofoca também acaba trazendo problemas pra gente, porque a gente acaba falando de coisas que não deveria falar. E claro, né, meus irmãos, fofoca é pecado. Por quê? Porque entra na calúnia, né? Além de você de fato estar se envolvendo em questões que realmente não cabe você se envolver, não é algo que agrada, né, ao nosso Deus. E eu acredito, né, que o que mais ocorre mesmo são as palavras impulsivas. Quando nós falamos com sabedoria e sabemos controlar a nossa palavra, né, certamente ali viveremos dias mais felizes nesse presente momento. Bom, finalizando o primeiro ponto, vamos agora para o segundo. O segundo ponto para vivermos dias mais felizes nesse presente momento em que vivemos é apartar-se do mal e praticar o bem. Salmos 37:27 nos diz: Aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre. Isaías capítulo 1, versículo 16 ao 17 nos diz: Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, a fazer bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei a justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Não basta apenas evitar o que é errado. A vida na cristã, ela exige ação. Muitas vezes a pessoa pensa, né, que está bem só por não fazer coisas ruins. Mas a escritura, né, chama para uma vida, né, ali ativa no bem, né? Então, muitos aí acabam pensando nisso, né? Ah, eu não tô roubando, eu não tô ali causando mal a ninguém, eu não tô extorquindo, então eu tô bem. Mas não. A palavra de Deus, ela nos chama a não tão somente deixarmos de fazer o mal. Claro que isso é muito importante. É um trabalho de fato muito difícil. Nós temos que nos apartar do mal. Não será plenamente, não tem como nós conseguirmos 100%, mas ainda assim temos que ao máximo, né, ali removermos, né, o mal de nós. E não só isso, né, meus irmãos, mas também devemos praticar o bem. Não adianta eu simplesmente só deixar de fazer as coisas ruins e não ter obras boas, né?
Tiago mesmo diz que uma fé sem obras é morta. Então, tudo isso, né, vai incluir ali atividades práticas, como, por exemplo, a justiça, a misericórdia, a ajuda ao próximo. Uma vida assim gera frutos visíveis e traz satisfação que o pecado nunca pode dar, né? Por mais que hoje a gente vê que muitos, né, ali, muitas pessoas de fato levadas pelo mal têm tentado ali meio que sufocar o bem, mas ainda assim, meus irmãos, uma coisa é certa. Nós, quando praticamos o bem, a gente se sente bem. O bem traz o bem pra gente, né? Então, quando nós praticamos o bem, não no sentido de ficar nos exibindo, né, nos gloriando naquilo que fizemos, mas no sentido de fato praticar obras de caridade, obras de amor, né? Tudo isso de fato produz frutos em nós de forma que nos tornamos mais alegres. Por quê? Porque com o que a gente pode, a gente está auxiliando. E não precisa, meus irmãos, ser tão somente ali dinheiro, não precisa ser comida. Às vezes você ouvir a pessoa já é de fato praticar o bem. Às vezes você aconselhar, às vezes você simplesmente ter um momento com aquela pessoa, talvez ali um momento de lazer, né? Tudo isso ali acaba também sendo incluído em praticar o bem. E o apartar-se do mal é apartar-se tudo daquilo que é pecado, tudo aquilo que traz o mau testemunho para nós, tudo aquilo que de fato não colabora com a nossa fé, né? Tudo isso acaba ali trazendo também uma vida mais alegre, né, para nós. Então, é preciso também nos apartarmos do mal e praticarmos o bem. Até porque, né, meus irmãos, quando infelizmente, né, nós pecamos, o que é que acontece? Pesa a consciência, logo vem a tristeza, logo nos sentimos maus, praticamente a gente fica com peso, e esse peso só se esvai quando verdadeiramente nós nos arrependemos e confessamos os pecados, né, ao nosso Deus. Mas já é um claro exemplo, né, aqui de como se apartar do mal traz sim uma vida mais alegre para nós, por mais que tenhamos que nos esforçar um pouquinho mais, né? Porque também não é fácil, né, a luta contra o mal. Infelizmente, o mal ele também é sedutor, né? Infelizmente, o mal ele também oferece, né, ali coisas que de fato seduzem aqueles que até mesmo nós, né, não só os ímpios, né, aqueles que não pertencem à fé, mas até mesmo nós somos seduzidos às vezes, né? Então, muitas das vezes também o que tem produzido em nós ali uma falta de alegria, uma falta de paz, tem sido a prática do mal. Então, temos que nos apartar do mal e praticar aquilo que é bom. Então, esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, buscar a paz e esforçar-se, né, para mantê-la. Romanos 12, versículo 18 nos diz: façam todo o possível para viver em paz com todos. Inclusive, algo muito difícil, né? Mas, certamente, se vivermos em paz com todos, teremos, né, alegria. Hebreus 12, versículo 14 também nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, né? A santificação aqui também entra, né, aqui no tópico 2, que é apartar-se do mal e praticar o bem. Mas voltando ao terceiro ponto, né, que é buscar a paz e esforçar-se por mantê-la, a paz ela não acontece por acaso, ela é buscada. Muitas vezes exige abrir mão do orgulho, evitar discussões desnecessárias e agir com mansidão. Então, ter paz, meus irmãos, muitas das vezes é agir com sabedoria também. Sabe quando alguém nos responde ali com uma certa ignorância e simplesmente vem ali, ó, aquele pensamento de você responder de volta na ignorância, só que você se controla? Não, não vou responder com isso. Você responde na brandura, na calmaria, né? Não devolve no mesmo troco, né? Acaba que você acaba gerando paz, ao invés de gerar discórdia. Então, evitar discussões desnecessárias, agir com mansidão, abrir mão do orgulho, tudo isso também colabora com uma vida tranquila, uma vida alegre, uma vida de plenitude mesmo, uma vida de contentamento na presença de Deus, né? Então, buscar a paz também é bem importante para que a gente mantenha essa alegria nas coisas de Deus, né?
buscando a paz que excede a todo entendimento, né? Nós podemos também pedir a Deus. E claro, né? Não é somente a paz com o meu vizinho ou com os meus parentes. Nós também temos que ter paz com Deus, ou seja, viver de forma que o agrade. E claro, também pedir, né, que Ele possa nos conceder, né, a paz que excede a todo entendimento, que ela possa reinar, né, sobre nossos corações, de forma que sejamos orientados por ela e assim, né, vivemos uma vida tranquila na presença de Deus, por mais que tenhamos lutas e aflições, né? Então, é também ali um outro meio pelo qual a gente também pode ali ter uma vida mais alegre, né? Vivendo com o nosso Deus, né? Ainda nesse presente momento. Mas, bom, prosseguindo no terceiro tópico, isso não significa concordar com tudo, mas saber lidar, né, com as pessoas de forma sábia. Quem vive em constante conflito, dificilmente, né, acaba experimentando dias bons. Aquela pessoa que só é pessimista, aquela pessoa que vive murmurando de tudo, aquela pessoa que todo dia ali briga com alguém, todo dia, tô com vontade de brigar com alguém, a pessoa vai atrás de intriga, né? E dificilmente essa pessoa vai viver algum dia bom. Só vai viver com dor de cabeça, só vai viver doente, só vai viver estressada, né? Não vai trazer benefícios para a vida dela. Então, temos que buscar a paz, principalmente a paz, né, que é um fruto do Espírito, que é a paz que excede a todo entendimento, que só é produzida àqueles, né, a quem Deus deu o Espírito Santo. Então, também nós podemos pedir a Deus que Ele coloque sobre nós uma porção dobrada do seu Santo Espírito, para que dessa forma também tenhamos paz. Tudo isso pode ser feito, meus irmãos, em oração. E claro, né, a gente não precisa começar praticando aqui tudo. Às vezes, começar com um já é uma coisa, já é uma melhora. E aí a gente vai praticando outro. Num dia eu comecei aplicando isso, né? Guardar a língua e falar com a verdade. No segundo eu também comecei a praticar ali, apartar-se do mal e praticar o bem. Por mais que isso de fato seja preciso começar hoje. É um exemplo, né, que eu tô dando. Se a gente for aplicando isso aqui gradualmente, né? Nós vamos de fato melhorando, né? E tudo isso também vai produzir a paz. Então, a alegria também vai produzir a paz em nós. Tudo isso aqui, meus irmãos, todas essas práticas, todas essas orientações vão trazer vários e vários benefícios na nossa vida mental, na nossa vida emocional, né, espiritual. Sempre vai trazer benefícios. Então, é sempre importante nós também buscarmos isso, né? Inclusive, a paz é um fruto, né, do Espírito, conforme Gálatas 5. Então, a paz é um elemento essencial para uma vida equilibrada, né? A pessoa que vive sem paz, infelizmente, ela não tem uma vida equilibrada, né? Não tem uma vida tranquila. Cabe a nós, né, buscarmos a paz. Se tem faltado, né, ali a paz em nossas vidas, podemos pedir a Deus. Se tem faltado, né, em nós ali o zelo para buscar a paz, podemos também pedir a Deus. Apartar-se do mal tem sido algo que nós temos falhado. Também podemos pedir força e auxílio a Deus, né? Deus, ele sempre está conosco e podemos confiar nele, né? Ele sempre será o refúgio daqueles que confiam nele. Então, inclusive, até o próximo tópico, né? Quarto tópico, prosseguindo com o quarto tópico, confiar em Deus em todas as circunstâncias, né? Essa sim traz a verdadeira alegria e a verdadeira paz na vida daqueles, né, que querem viver para Deus. Inclusive, o Salmos 37:5 é o que mais resume isso, né? É um versículo breve, mas que, na verdade, na prática, é algo totalmente diferente. É algo que nós temos que saber praticar e aplicar. Por mais que sejam ali poucas palavras, é algo que ainda assim temos que melhorar bastante. Mas primeiro, lendo Provérbios 3, dos versículos 5 ao 6, nós vemos o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Então, olha que interessante, né? Confiando em Deus, ele endireitará os nossos caminhos, as nossas veredas, né? Nele encontraremos o entendimento. Salmos 37:5 agora nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, né? E ele o fará. Olha que interessante, né, meus irmãos? É um versículo breve, né? Um versículo bem curto mesmo, mas repleto, né, de
uma mensagem realmente profunda, né? Uma mensagem de fato de edificação, algo que também não é fácil de se aplicar. Por quê? Porque confiar, a gente pode dizer que no contexto bíblico é sinônimo de depender. A gente não confia no nosso próprio esforço, a gente confia em Deus. Claro, isso não nos isenta de nos esforçarmos para termos o sustento, buscarmos o sustento diário, buscarmos ter o pão de cada dia, buscarmos batalhar, trabalhar, né? Batalhar pela fé. Ou seja, né? A confiança é algo que vai influenciar também nesse âmbito. Nós não vamos deixar de fazer nossas obrigações, mas também não vamos nos preocupar excessivamente com essas coisas. Por quê? Porque a nossa confiança está firmada em um Deus que não perece, em um Deus que é eterno, em um Deus que é poderoso, em um Deus que pode todas as coisas. Então, a confiança em Deus, ela muda a forma de encarar a vida. Em vez de ansiedade constante, né, há descanso. Em vez de desespero, há esperança. Isso não elimina problemas, mas transforma a maneira de enfrentá-los. Quem confia em Deus não vive dominado pelo medo do futuro. Do contrário, né? Ele mesmo confia em Deus, sabendo que todas as coisas darão certo. E se não derem, Deus proverá, né? É essa a confiança do crente. É essa a confiança daquele, né, que verdadeiramente crê em nosso Deus, né? Temos que ter a fé de Abraão, que quando Deus, né, o chamou para sair da sua parentela, da casa de seus pais, ele mesmo não indagou, ele não perguntou a Deus por onde ele iria, né, o que ele teria ali para se alimentar, não, ele simplesmente foi pela fé, né? Temos que ter essa fé de Abraão, a fé, né, que move montanhas, de forma que isso também produza paz em nós. Por quê? Porque ao confiarmos em Deus, entregamos todos os problemas a ele em oração. E dessa forma, né, meus irmãos, a gente não vive preocupado com o amanhã. A gente aplica aquilo que Jesus nos ensinou, né? Basta a cada dia o seu mal, né? Então, nós aplicamos isso verdadeiramente em nossas vidas e certamente, né, temos uma vida mais alegre, uma vida mais plena, uma vida mais tranquila. O fardo passa a ser leve, né? A gente tem que aplicar o que diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8, né? Que vai nos dizer aqui o seguinte. No caso, perdão, versículo 7, né? 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Então, a importância da oração e do agradecer. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus, né? Então, temos que praticar isso, aplicar isso, confiar, não viver ansioso, não viver com preocupação. Todos nós, né? Todos nós temos que praticar e aplicar isso em nossas vidas, confiar em Deus em todas as circunstâncias, seja na bonança, seja na dificuldade. Nos entregarmos a Ele plenamente de forma que isso influencie positivamente a nossa vida, né? Temos que confiar. O confiar aqui não é desleixo, o confiar aqui é entrega, é dependência. Fazemos a nossa parte, crendo que Deus também nos ajudará, né, fazendo aquilo que Ele nos prometeu, né? Deus, ele sempre traz o sustento àqueles que nele confiam, né? Inclusive, algo que não falta na mesa daqueles que lhe pertencem é o pão, né? Deus, ele sempre tem concedido todos os dias, né? E por isso a gente tem que agradecer, né, diariamente pelo pão de cada dia que ele nos dá, por mais simples que seja. Então, confiando em Deus, né, em todas as circunstâncias, é um outro meio pelo qual a gente também pode ter uma vida ali mais tranquila, né? E não só pode, mas certamente traz pra gente, né? Todos esses pontos aqui, se nós praticarmos, trarão pra gente uma vida plena, uma vida tranquila na presença de Deus. Mas bem, partindo para o versículo 5, nós temos alegrar-se no Senhor, né? Esse sim, eu acredito que é o que traz alegria, né? Alegrar-se no Senhor, né? O alegrar-se aqui é contentamento, é felicidade, né? Realmente se regozijar, né, em nosso Deus. Nós vemos em Filipenses 4, versículo 4, o seguinte: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos.
Neemias 8, versículo 10, nos diz também o seguinte: Disse-lhes mais: Ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria bíblica, ela não depende de momentos perfeitos, ela vem do relacionamento com Deus. Mesmo em dias difíceis, há uma força interior que sustenta o cristão. Essa alegria não é superficial, mas profunda, porque está firmado em algo eterno. Então, essa alegria que procede de Deus, ela está firmada em alguém que é eterno. Esse é o nosso Deus, e por isso que ela permanece para sempre e é algo que realmente é superior a qualquer outra coisa. Meus irmãos, não há de se comparar a alegria que nós temos em Deus com a alegria de talvez conseguir uma bênção, uma conquista, né? Não tem de se comparar, né? Por exemplo, em nos alegrarmos em nós mesmos quando nós adquirimos algo e quando passamos a nos alegrarmos em Deus, agradecendo a Ele pelo que possuímos, pelo que temos, pelo que nós podemos, né, fazer. Então, essa alegria, ela traz de fato ali felicidade, ela traz de fato contentamento, traz paz. Então, tudo, meus irmãos, aqui está interligado, né? Por mais que sejam práticas diferentes, uma coisa anda de mãos dadas com a outra. Então, se quisermos praticar uma, nós também seremos induzidos, né, a praticar outra. É isso que é interessante, né? Que a palavra de Deus, ela sempre está conectada. Mas para finalizarmos, meus irmãos, agora com o sexto ponto, encher o coração com a palavra de Deus, isso certamente trará paz, né, ali para nós. Salmos 1, versículos 1 ao 2 nos diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E também temos aqui Josué capítulo 1, versículo 8, que nos diz: Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A mente precisa estar, né, ali alimentada com a verdade. Nesse momento, os irmãos estão praticando isso, né? Quando os irmãos escolhem escutar, né, essa meditação, essa palavra, e não só nesse momento, mas lendo também, fazendo outros estudos de outros irmãos, os irmãos acabam praticando esse ponto. Esse é um ponto que eu acredito que muitos de nós temos praticado diariamente. Encher-se com a palavra de Deus. Esse também é outro ponto que traz paz, traz alegria, traz contentamento nas nossas vidas, de forma que também os mantemos tranquilos. Alimentando o espírito, certamente, né, nós alimentamos a fé, né, que também é ali um fruto do espírito, né? E dessa forma, alimentando a fé, vem a confiança e logo a ansiedade, né, que é um fruto da carne, deixa de ser praticado, eu diria, na verdade, constante, né, na nossa vida, porque a ansiedade, infelizmente, não tem como evitar. Ela virá a todos nós e todos nós estamos sujeitos a ela. Agora, cabe a nós, né, pensarmos e discernirmos como agiremos com ela, né? O que a gente faz com essa ansiedade é o que, de fato, nos, eu diria, mostra, né, quem nós somos e como nós temos andado com o nosso Deus. Então, prosseguindo aqui com o restante para finalizarmos, né, aqui, quando a pessoa vive, né, distante da palavra, fica mais vulnerável ao erro, à ansiedade, à confusão, porque a pessoa ela já não tem, né, aquele meio, esse é o meio pelo qual Deus também fala conosco, então ela já acaba não sendo influenciada pela palavra de Deus. Inclusive há estudos que demonstram a influência da palavra de Deus na mente, né, das pessoas, né? Diminui ali vícios, diminui ali apegos a determinadas coisas, induzem, né, orientam as pessoas a melhorar. Então, a Bíblia, ela de fato é extremamente, né, poderosa. Nós temos em Hebreus 4, versículo 12, que nos fala, né, ali a respeito do poder da palavra. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes,
e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus, meus irmãos, ela é muito forte, e certamente ela nos traz uma vida contente, uma vida mais alegre, uma vida de contentamento na presença do nosso Deus, né? Então, prosseguindo, já aquele que medita nas Escrituras encontra direção. Quando ele pede direção ou precisa de alguma direção, ele também vai encontrar correção e estabilidade, né? Orientação constante para viver bem. Pois bem, essas orientações elas mostram que viver dias bons não é algo aleatório, mas resultado de uma vida alinhada com Deus. A alegria, a paz e o contentamento são consequências de escolhas práticas guiadas pela palavra. Então, meus irmãos, se formos guiados pela palavra e buscarmos praticar tudo isso, guardando a língua, apartando-se do mal e praticando o bem, buscar a paz, né, esforçando-se para mantê-la, confiar em Deus em todos os momentos, em todas as circunstâncias, alegrar-se em Deus, né, louvarmos a Ele, né, nos alegrarmos, agradecermos, né, encher o coração da palavra de Deus também, lendo, estudando, meditando. Tudo isso, meus irmãos, trará dias bons e, de fato, dias tranquilos para nós, apesar das dificuldades e problemas que todos nós enfrentamos. Até porque, né, meus irmãos, o que esse estudo aqui, né, e o que, pela graça de Deus, né, está sendo prometido aqui de edificação, de orientação, não é que nós não passaremos problemas, não é sobre, como ter ali dias bons sem problemas, não. Mas é como viver alegre, né, na presença do nosso Deus, né, aqui, ó, amando a vida e vivendo dias felizes, à luz das Escrituras. A alegria que temos, né, a alegria que temos em viver com Deus. Então, o intuito desse estudo não é dizer, né, como nós podemos viver dias sem tribulações, mas como sermos felizes apesar deles. Ou então, neles mesmos, né? É isso que esse estudo também aqui nos orienta. Mas enfim, vamos agora para a conclusão e dessa forma, né, finalizarmos o nosso estudo. Diante de tudo o que foi visto, fica claro que amar a vida e viver dias felizes à luz da Escritura não é algo baseado no acaso ou nas circunstâncias externas, mas em uma vida ajustada à vontade de Deus, né? Buscando isso, certamente teremos dias bem alegres, né? O contraste é, por exemplo, com Jonas, que quando deixou de fazer a vontade de Deus, só teve problemas, né? E acabou passando por tudo aquilo de forma desnecessária, né? Se do contrário ele tivesse submetido, né, ali, ele não teria passado por aqueles problemas todos. Então, vivemos debaixo da vontade de Deus é outra questão que também nos move a termos dias felizes, né? Pois não estaremos em conflito com Deus. A palavra nos mostra, né, um caminho prático: guardar a língua, apartar-se do mal, fazer o bem, buscar a paz, confiar no Senhor, alegrar-se nele e permanecer firme na verdade. Esses princípios não apenas orientam, mas moldam o coração e transformam a forma, né, como vivemos. E meus irmãos, somente fazendo um adendo, quando citei que a respeito de entrarmos em conflito com Deus, isso eu digo, né, de fato em questão da vontade, né, para a gente nos submetermos, né, à vontade de Deus, para que a gente não se encontre em conflito com a vontade de Deus, fazendo algo que é reprovável diante dele, e dessa forma, né, a gente venha faltar paz, né? Porque essa também é uma consequência do erro, né? A falta de paz. Então, nem sempre, claro, né? Nem sempre os irmãos pensem, eu tô com falta de paz, é um erro. Não, não pensem dessa forma. Não pensem que os irmãos estão pecando. Às vezes, pode ser simplesmente, talvez, uma ansiedade, uma preocupação que a gente pode ter tido. Ou então, a gente tem estado cansado e isso tem trazido uma tristeza para nós, né? Então, ou então a falta de paz, onde na verdade, né, nós somos chamados ali, como diz lá em Mateus 11, né? A gente acessar aqui em Mateus 11, seguimos a orientação que Jesus nos trouxe, né? Lá nos últimos versículos. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas.
porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, nem sempre falta de paz ou falta de alegria é pecado, é transgressão, é desobediência a Deus. Mas talvez um momento de cansaço, talvez a gente não tenha aplicado algum desses pontos. E isso tem nos afetado negativamente. Então, temos que buscar todos os dias pedir a Deus: Deus, coloque em mim, Senhor, por favor, em nome de Jesus, a alegria da tua salvação. A gente tem que pedir a Deus dessa forma. A alegria da tua salvação, como pediu Davi. Coloque em mim um coração pronto a agradecer, pronto a te louvar, pronto a me alegrar no Senhor, a confiar em ti. A gente pode pedir essas coisas, né? É lícito. É bem importante que nós façamos isso. E certamente teremos dias melhores. Prosseguindo. A verdadeira alegria da vida cristã está no relacionamento com Deus. Mesmo em meio às dificuldades, há uma paz que sustenta, uma esperança que fortalece e um contentamento que o mundo não pode oferecer, que é a paz que excede a todo entendimento, né? Não se trata de uma vida perfeita, mas de uma vida firmada, né, em Deus, onde cada dia ganha sentido, direção e propósito. Assim, viver dias bons é consequência de andar com Deus. É uma realidade acessível àquele que decide obedecer, confiar e permanecer na sua palavra. E enquanto aguardamos a volta de Cristo, podemos, né, desde já, experimentar essa alegria verdadeira, vivendo de forma que glorifique a Deus e reflita, né, a vida que Ele deseja para nós. Então, meus irmãos, nós já podemos viver a alegria que nós teremos, né, quando Cristo voltar e formos glorificados, ainda nesse presente momento. E dessa forma, trazermos mais pessoas para a fé, né, pelo nosso bom testemunho, e até mesmo viver dias alegres, dias felizes, dias com contentamento, né, assim como Paulo viveu, né, e dessa forma, certamente, né, meus irmãos, teremos uma vida boa, uma vida realmente de paz, de tranquilidade, até que Cristo volte, né, perseverando firmes até o fim. Mas enfim, 1 Pedro 3, versículo 10 a 11 nos diz aqui, é o resumo, né, de todo o estudo. Se eu quisesse, praticamente eu poderia só ler, né, esse versículo no início, como li, e simplesmente terminar o estudo. Porque é o resumo, né, aqui. Olha o que ele diz. Pois quem quiser amar a vida e ver, né, dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Então, se praticarmos isso, meus irmãos, certamente teremos dias melhores ainda nos tempos de hoje. Então, esse é o estudo. Espero que os irmãos tenham sido edificados, né, para a honra e a glória do nosso Deus. Espero que os irmãos tenham entendido ao longo de 48 minutos. Hoje foi um tanto mais breve, mas espero que os irmãos tenham entendido, né, esses pontos de guardarmos a língua, de confiarmos em Deus em todos os momentos, né, de nos apartarmos do mal e fazermos o bem, né? Ou seja, praticando todas essas coisas, nós certamente teremos, meus irmãos, dias melhores e certamente, né, ali viveremos dias felizes ainda hoje, né? Deus, ele quer nos dar alegria ainda hoje. Então, se buscarmos isso, né, certamente aí viveremos dias melhores, viveremos dias bons, apesar, né, das pressões, apesar das dificuldades que o mundo em si ele nos traz. Então, meus irmãos, né, desde já eu peço, né, aos irmãos mais uma vez, por gentileza, se os irmãos puderem deixar o vosso like, o vosso comentário, compartilhar esses vídeos em suas redes sociais, né, para que essa pregação chegue a mais almas, a mais pessoas, e dessa forma, né, mais pessoas sejam edificadas para a honra e a glória do nome, né, do nosso Deus, né, e também, né, gostaria de desde já, né, convidar, se você que está assistindo é novato, que venha, né, e faça o discipulado, estudo gratuito da Sã Doutrina, né, no site da Igreja de Deus, estará aqui, ou, né, na descrição do canal aqui, ou então na descrição desse vídeo, basta acessar, né, que os irmãos terão aqui o acesso ao estudo gratuito da Sã Doutrina, né, pois de graça nós recebemos e de graça nós iremos dar, um estudo com mais de 100 áudios explicando ali os pontos de fé, né, da Igreja de Deus, tudo para deixar, né, a pessoa em si, aquele que está fazendo, né, o discípulo em si preparado, né, para receber o batismo em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então são mais de 100 áudios, 108 áudios que colaboram, né, com o entendimento da fé. Então, desde já, meus irmãos, vos despeço, né, com a paz seja convosco.
Espero que os irmãos tenham entendido o estudo de hoje, que os irmãos tenham compreendido. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Na medida do possível, assim que Deus permitir, também estarei tentando responder. E, né, desejo a todos uma ótima semana, uma ótima noite de sono. E até a próxima semana, meus irmãos, até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Uma ótima noite a todos, que a paz seja convosco.